Fala galera, bem-vindos a este canal. Eu espero que você esteja muito bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com mais um vídeo saindo direto do coração do Senhor para a sua vida. Nesse tempo Deus ele tem me levado muito a falar acerca da santidade, que eu acredito que é um tema tão importante, tão pouco falado e tão pouco aplicado nas nossas vidas, até pela falta de entendimento que nós temos sobre isso, que eu senti Deus me impelindo mesmo a falar um pouco do assunto. E eu fiz alguns vídeos, eu te convido já a ouvi-los, a assisti-los. Eu acredito que o Espírito Santo pode ministrar mesmo na sua vida. Eu queria dizer que a maioria desses ensinamentos eu aprendi e eu fui ministrada através desse livro aqui do pastor Luciano Subirá, que é O Impacto da Santidade. Gente, esse livro ele foi de fato um divisor de águas na minha vida, tá? Eu queria muito aconselhar a ler. É uma leitura mais densa, é uma leitura assim que vai demandar tempo mesmo para você digerir, vai ter que ser de pouquinho em pouquinho, mas se você tiver paciência e um espírito, sabe, sedento por Deus, com fome de Deus, ele vai ministrar muito na sua vida, assim como fez comigo. Eu já li ele 2 vezes, eu estou iniciando a minha 3ª leitura, porque assim, são coisas riquíssimas que nós temos aqui. E hoje também quero continuar falando sobre santidade. E o tema que Deus colocou no meu coração é para falar sobre santidade ao Senhor. Então, sem mais delongas, pega aí a sua Bíblia e bora juntos comer esse rolo. Bom, gente, eu vou estar com a minha colinha aqui, mas eu te aconselho a ter sempre a sua Bíblia de papel, a sempre optar pela leitura na Bíblia de papel, porque nós temos que saber manusear bem essa palavra aqui, tá bom? Mas só para ser um pouquinho mais dinâmica, eu coloquei a minha colinha aqui para me ajudar. E a primeira coisa que eu queria dizer é que desde quando Deus começou ali a separação, a libertação do povo ali, depois do Egito, né? E desde sempre, o Deus ele tem um desejo profundo de não só ter uma tribo, ou uma pessoa, ou algumas pessoas exercendo o ministério sacerdotal. Ele sempre quis constituir para ele um reino inteiro, uma nação inteira de sacerdotes. E nós sabemos que foi quando ali mais ou menos em Êxodo 19, quando Moisés sobe para falar com o Senhor, Arão fica ali, né, sobre a liderança interina do povo, o povo vem, pressiona Arão, eles constroem ali aquele bezerro de ouro, adoram o bezerro, Moisés desce, fica furioso, e aí ali existe a separação da tribo de Levi, que seria a tribo que exerceria o sacerdote, né, o ministério na casa do Senhor, no templo de Deus. Ali que aconteceu essa divisão, mas o desejo de Deus sempre foi de que todos tivessem acesso à presença dele. Nós temos um Deus que desde o início, desde Gênesis 1, ele tem um desejo profundo no coração dele de se relacionar conosco. E quando nós falamos de sacerdotes, são aqueles que entravam dentro do templo do Senhor para exercer ministério, para queimar sacrifício, para adorar o Senhor, para ministrar ao Senhor. E esses são o pessoal que tinha, digamos assim, um relacionamento profundo, um acesso à glória manifesta ali de Deus. Isso é um grande privilégio, mas isso agora está disponível para todos nós. Agora que Cristo veio, morreu naquela cruz, derramou sangue de uma vez por todas, novamente todos nós nos tornamos de novo sacerdotes. Então todo mundo aqui agora tem acesso ao templo e pode exercer, e pode ministrar, e pode louvar, e pode ter acesso à glória manifesta de Deus. Olha que poderoso isso, porque agora não é mais sobre um templo físico. Nós somos o templo de Deus. Mas Deus, aliás, só para encerrar esse ponto, olha o que Deus diz lá em Apocalipse 5:9. Entoava um cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Falando de Jesus aqui, versículo 10. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, depois do sacrifício de Cristo, que ofereceu um sacrifício de uma vez por todas, perfeito, sem falta de nada, agora todos nós temos novamente acesso à presença de Deus. Nós podemos exercer ministério, podemos ministrar ao Senhor, somos do seu reino de sacerdotes.
Mas Deus, quando ele estabeleceu aqui o ministério, né, a tribo de Levi, ele começa a dar pra gente aqui regras, porque esse foi o primeiro ministério oficialmente estabelecido. E como primeiro, como matriz, ele cria um padrão para todos os outros ministérios e para nós. Está falando de nós, porque agora nós somos sacerdotes, então está falando de nós. E olha o que diz lá em Êxodo 28, no versículo 36. Vou ler do 36 ao 38. Você também fará uma lâmina de ouro, que está falando da roupa sacerdotal, das roupas de Arão. E nela gravará como se grava um selo: santidade ao Senhor. Você aprenderá com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na frente da mitra. Estará bem na testa de Arão. Pensa naquela faixinha de Neymar, escrito assim, 100% Jesus, é Deus falando. Mas tem que estar escrito assim, ó, santidade ao Senhor na sua testa. Vamos lá, versículo 38. Estará na testa de Arão, para que Arão leve a culpa concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas ofertas santas. Estará sempre na testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Olha que poderoso isso. Ele está falando assim, olha gente, santidade tem que ser o outdoor da vida do meu povo. Tem que ser o outdoor da vida do cristão. Para que você possa ser aceito perante a minha presença, a manifestação da minha glória, a sua santidade tem que ser algo latente, visível, real na sua vida. Isso para mim, isso para você, isso para todos nós que desejam um acesso íntimo à presença de Deus. Sabe, para todos aqueles que querem mais do que simplesmente um devocional mecânico, mas que querem intimidade, querem chegar no quarto e na hora do secreto se rasgar, ter revelações profundas, ter toques transformadores, ver umas coisas sobrenaturais, intimidade, que simplesmente um suspirar, um sussurro do Espírito Santo você pescar, porque você tem intimidade. Para nós, para essas pessoas, santidade é inegociável, é inegociável. E isso Deus vai falar na Bíblia inteira. Levítico 11:44. Consagrem-se, sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2. Sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Depois, 1 Pedro 1:16, citação direta do Antigo Testamento. Sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus está o tempo todo na Bíblia inteira, afirmando e reafirmando. Sejam santos, porque eu sou santo. Santidade para mim é inegociável, santidade para mim é importante. Olha só como é que Deus está o tempo todo enfatizando aquilo que é importante para ele. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está falando de um esforço que nós temos que fazer para sermos santos. Tem uma frase que eu gosto muito do A.W. Tozer, que é um autor que eu gosto demais, que diz assim: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Por que santos sem santidade? Tem como uma pessoa ser santa e não caminhar em santidade? Sim, gente, tem. Nós vimos naquele primeiro vídeo, os 3 tempos da salvação, falando da regeneração, que é o lavar regenerador do Espírito Santo que se dá dentro de nós. É quando nós nascemos de novo e a semente de Deus, de Jesus, passa a estar dentro de nós. Nós recebemos um novo Espírito, com uma nova criatura, né? Com uma nova natureza. Aqui nós fomos santificados, somos santos no Espírito. Isso é poderoso, porque isso nos livra da escravidão do pecado. Agora eu tenho a possibilidade de caminhar em obediência. Agora eu tenho a possibilidade de me esforçar para ser santa. Antes eu não teria, mas agora com a semente de Cristo, com o Espírito Santo habitando em mim, sim, eu tenho. E vai demandar esforço, sim. Não vai achando que é tudo nas costas de Deus. Aquilo que é sua parte, aquilo que é minha parte, nós temos que fazer. Deus faz a dele, nós fazemos a nossa. E olha só, que poderoso, né? Então tudo começa ali na salvação inicial, nós já falamos, tivemos a semente de Cristo, agora nós temos a mente de Cristo em nós, essa semente santa em nós, e agora nós estamos na santificação, no processo de santificação. E olha o que vai dizer aqui pra gente, deixa eu ver qual o texto que eu separei aqui, só um segundo. 2 Coríntios 7:1.
Portanto, meus amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha que forte isso, gente. Olha que poderoso. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar desse processo de santificação, que é aquilo que vai tocar as nossas impurezas. A Bíblia, ela vai ter duas coisas, e para cada uma ela vai ter um tratamento. Com o pecado, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, é a transgressão indireta de mandamento de Deus. 1 João 3,4 vai nos dizer isso, que pecado é a transgressão da lei. E quando há pecado, a única maneira de se lidar com o pecado é com sangue. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Isso está lá em Romanos pra gente, ou enfim, ou Romanos, em algum lugar ali. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Ou seja, com o pecado eu vou lidar com o sangue. Agora eu quero falar com vocês acerca da questão das impurezas e como que isso vai operar no nosso processo de santificação e de ter acesso à intimidade, né, ao Santo dos Santos com o nosso amado. Como eu disse, Arão, ele estabeleceu para nós aqui um modelo, né, um modelo de ministério, um modelo de conduta mesmo. E é muito claro no Antigo Testamento essa diferenciação entre pecado e impureza, tá? Eu vou citar para vocês aqui, mas, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 15, Deus fica até de maneira meio repetitiva, falando a questão das impurezas. Então eu vou ler só um trechinho aqui, só do capítulo 4 ao 8 e depois do 31. Toda cama em que se deitar aquele que tiver o fluxo ficará impura, e tudo que se assentará ficará impuro. Quem tocar na cama dele levará as suas roupas e se banhará em água fria e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar em qualquer coisa sobre a qual se tenha sentado, aquele que tem o fluxo lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Vamos para o 8. Se o que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, esta lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Agora vamos para o versículo 31. Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nas suas impurezas, por terem contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Ou seja, as impurezas aqui, elas eram um empecilho para o relacionamento com Deus. Não falando de pecado, porque pecado aqui era com sacrifício, era com derramamento de sangue, falando agora de impureza. E note que nessas impurezas aqui, tem até atos, coisas que poderiam ser involuntárias, como, por exemplo, levar uma cuspida na cara de uma pessoa que estava impura, e eu me tornei impuro por causa dela. Ou seja, tá vendo aqui que é algo diferente? E como que eu vou trazer isso? Como que eu acredito que isso se aplica a nós hoje? E eu vou usar um exemplo que eu sei que é polêmico, mas eu vou usar ele mesmo assim. A questão das músicas seculares. Gente, não é pecado ouvir música secular. Não tem nenhum versículo direto dizendo pra gente não ouvir, que não pode ouvir esse tipo de música. Ou seja, não é pecado. Entretanto, nós vamos concordar que uma música secular, ela não carrega vida. Não carrega vida, tá certo? Ela não aponta para Deus, ela não te faz sentir vivo, ela simplesmente é uma música. Ou seja, ela está morta espiritualmente. Certo? Você consegue ver isso? Esse paralelo? Ou seja, quando eu ouço essa música, não quer dizer que eu estou pecando, mas eu estou tocando em um corpo que não está vivo espiritualmente, que não tem a vida de Deus nela. Essa música não carrega a vida de Deus, ou seja, está morta espiritualmente. E quando eu ouço essa música, nós sabemos que a música ela tem muita influência sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, os nossos sentidos, nós sabemos disso. Quando eu ouço essa música, não quer dizer que eu pequei, mas eu me tornei impura. Vou te dar um exemplo bem claro, faz o teste. Tenta ouvir uma música, nem precisa dizer uma música pesada, né? Tipo, sei lá, uma música até uma eletrônica, ou talvez um sertanejo. Ouve essa música o dia inteiro, desfruta, canta, repete, dá até uma balançadinha e vai à noite fazer o teu devocional, para você ver se o seu devocional vai ser aquele derramar. Vai ser aquele assim, uau! Vai ser aquele excesso de intimidade, onde você fica extasiada, onde você chora, onde Deus te revela grandes coisas. Eu posso te garantir que não vai. Que vai ser um devocional? Ok. Por quê?
Porque, gente, quanto mais profundo o nosso relacionamento com Deus, mais pureza, mais santificação isso vai requerindo, vai exigindo de nós. E é por isso que eu, particularmente, opto por não ouvir música secular. Não é pecado, mas eu prefiro não contaminar os meus ouvidos. Eu quero deixar sempre os meus ouvidos aptos e abertos para qualquer mínimo sussurro do Espírito Santo. Se isso é um pequeno preço que eu tenho que pagar, que para mim é muito pequeno, para ter acesso, intimidade, ser ministrada, permitir que eu ouça uma música e comece a chorar com aquela música, né? Talvez uma ministração que foi feita, sei lá, 10 anos atrás e eu ouço ela agora e ela me toca como se eu estivesse ouvindo ela ao vivo. Eu não quero colocar isso em jogo. Ou seja, eu prefiro não sujar os meus ouvidos, não tornar eles impuros. Outra coisa também é os tipos de filmes que a gente assiste. Temos que tomar muito cuidado. Porque pensa só, talvez um filme que não é um filme ruim, é um filme, sei lá, comédia romântica. Eu tô assistindo aquilo ali e não tem pecado ali, porque talvez não tenha ali a cena de sexo explícito. Não tem. Então não encaixa aqui em pornografia. Mas tem ali o casal que nós sabemos que fica muito claro que entrou pro quarto, fechou a porta e passou a noite ali. Nós sabemos o que aconteceu ali. E nós, no final do filme, torcemos para aquele casal continuar junto, mesmo que eles estão em pecados. Estão vendo aqui o paralelo? Aquilo quer dizer que é pecado? Não, eu estou bem tendo prazer em algo que não agrada a Deus, que não carrega vida, que está bem morto espiritualmente, inclusive, porque é um pecado. E o pecado me separa de Deus. Ou seja, com o tempo, essa impureza, ela vai me contaminando. E querendo ou não, gente, aquilo ali vai me doutrinando, vai me discipulando. Daqui a pouco, quando chega uma pessoa para me aconselhar, ou até eu mesmo namorando, eu começo a achar que é normal entrar pro quarto, fechar a porta e só acordar no outro dia. Temos que tomar cuidado com isso, porque a impureza, ela é um caminho pro pecado, sim, dependendo do caminho que for. E isso é muito importante. E o que seria essa água que nos purifica agora? Lá em Hebreus 10, 19, vai dizer assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, glória a Deus, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Gente, essa água da purificação, né? Essa água que nos purifica. A resposta dessa água vai estar lá pra gente em Efésios 5. Aquele famoso Efésios que fala, né, do casamento, né, da submissão e etc. Eu vou ler só o 25 e 26. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, assim como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha que poderoso isso. Essa hoje é a água que nos purifica, que nos torna puros, que vai renovando a nossa mente. Tem um testemunho que eu acho muito legal, de um grande pregador, um grande evangelista, não vou me lembrar o nome dele, eu acho que foi D.L. Moody, não tenho certeza, mas ele estava discipulando ali, evangelizando uma jovem, e essa jovem gostava muito de dançar. Não sei que tipo de dança que era essa, mas ela perguntou assim para ele: Senhor Moody, quando eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de dançar, e eu gosto muito de dançar. Então eu não sei se eu vou poder aceitar Jesus, porque eu gosto tanto de dançar. E aí o Senhor falou para ela assim: olha, pode aceitar Jesus, que você não vai precisar de parar de dançar. Você pode aceitar Jesus e continuar dançando. E ela: sério? Uau! Então eu quero Jesus. E ela foi e aceitou Jesus ali. Passado um tempo, aquela senhora encontrou de novo com o pregador e falou assim: ah, agora eu entendi porque que o Senhor falou que eu poderia continuar dançando. Porque agora eu não sinto mais vontade de dançar. Olha que poderoso isso. Olha só o que essa salvação transformou os desejos dela. Provavelmente ela tinha uma leitura genuína da palavra. Como nós lemos, nós somos agora transformados à medida que nós contemplamos, à medida que essa água, que essa palavra vai nos purificando. E daqui a pouco, gente, a gente para de ter prazer em ouvir coisas, em assistir coisas que não glorificam a Deus.
Porque quanto mais profunda a sua intimidade, mais profundo o seu acesso, mais profundo no santuário de Deus, no templo dele, você vai ter intimidade com ele, mais extasiado você vai ficando. E você começa a naturalmente abrir mão de coisas que poderiam ter a menor influência no seu relacionamento com ele, porque é tão poderoso, é tão precioso, que abrir mão de certas coisinhas fica fácil, vale a pena. E aí vai ser pra tudo na nossa vida. Tantas impurezas que nós temos aí, às vezes a gente tá no nosso ambiente de trabalho e você não está pecando, você não está falando as piadas de cunho sexual com os seus colegas de trabalho, mas você tá ouvindo, você tá rindo, eles se sentem à vontade o suficiente para falar aquele tipo de coisa perto de você. São impurezas que vão te contaminando, Porque se você caminha em santidade, a pessoa, ela muda a conduta dela para estar perto de você, porque você resplandece a imagem de Deus. Eu acho muito legal quando uma pessoa não se sente à vontade de me convidar para ir, sei lá, numa despedida de solteiro, como aconteceu outro dia no casamento de uma conhecida minha. Eu não fui convidada para a despedida de solteiro, não me convidaram para ir naquela boate. Gente, eu falei, uau, ela não acha que convém para mim estar num ambiente como esses. Eu não fiquei ofendida, eu fiquei feliz. Porque agora a santidade está operando. Agora está cada vez mais claro na minha testa, santidade ao Senhor. As pessoas começam a ver que elas têm que se comportar diferente, porque agora você carrega o reflexo daquele que é santo. Sede santos, porque eu sou santo. E não é algo forçado, é algo natural. Nessa minha caminhada com o Senhor, eu sim ouvia músicas seculares. Ouvia mesmo, eu gostava muito de música eletrônica, não tem melodia, não tem nada. E eu ouvia aquelas músicas com o tempo. Com acesso à presença de Deus, eu fui falando, uau, meu Deus, eu só quero que os meus ouvidos saibam adorar o Senhor. Se Ele quiser invadir a sala da minha casa enquanto eu estiver fazendo uma faxina, igual várias vezes Ele fez enquanto eu trabalhava de faxineira lá na Austrália, onde Ele invadia, onde eu começava a chorar no meio da faxina, porque eu estava ouvindo algo ali, uma música que glorificava, que carregava a vida de Deus, e Ele invadia aquele lugar e me tocava. Gente, valia a pena demais. Eu falei assim, pra que eu vou ouvir outro tipo de música? Eu quero estar sempre apta a receber uma visitação, a ter intimidade, a ter acesso ao Santo dos Santos, independente de onde eu esteja. Seja estando dentro da igreja, seja estando fazendo uma faxina na casa de uma cliente, seja onde for, eu quero sempre estar apta a receber uma visitação, porque eu carrego agora o santuário dentro de mim. Isso é muito forte. Outro dia eu fui comprar uma roupa e eu ouvi isso de uma amiga minha, eu não me lembro quem foi. Eu vou comprar uma roupa que dá pra mim usar na igreja. Cara, que loucura! Como eu vou comprar uma roupa que dá pra eu usar na igreja? Eu sou a igreja! Todos os dias eu tenho que usar uma roupa que seja de acordo com uma pessoa que é a igreja de Cristo, que é a noiva, que é o corpo. Isso não é no domingo somente, isso é todo dia. Isso serve pra tudo na nossa vida. Tudo que eu tenho que fazer tem que apontar para Cristo. E como eu sou agora a sua imagem, a sua semelhança, santidade ao Senhor tem que ser um emblema na nossa vida. Isso vai servir para tudo. E para como que a gente vai fazer isso? Olha só, para encerrar aqui, eu dei uma empolgada, né? Mas tudo bem. Tiago 1:21. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vocês implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Outra versão vai dizer para restaurar a vossa alma. Gente, é essa palavra aqui que restaura a nossa alma. A nossa alma, ela está passando por um processo de santificação, de restauração. É por isso que agora os meus desejos estão sendo tocados. É por isso que antes eu ouvia música, antes aquela irmã tinha vontade de dançar e agora ela nem sente mais vontade de dançar, porque a alma dela está passando por um processo de restauração. É na nossa alma que está a nossa sede de decisões, os nossos desejos, nossos sentimentos. E à medida que eu vou acolhendo com mansidão, permitindo que essa água aqui me purifique, que ela vai me restaurando, os meus desejos, eles vão mudando. Os meus desejos vão se tornando cada vez mais parecidos com os desejos de Cristo. Eu não consigo imaginar Jesus dançando uma música eletrônica, igual a gente fazia nas raves. Eu não consigo imaginar Jesus dançando uma música sertaneja. Toda vez que eu abro a palavra de Deus e eu vejo imagens do santuário, do céu, lá em Apocalipse, eles estão cantando, sabe o quê? Eles estão cantando santo, 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 santo é o Senhor. É essa a música que toca no céu agora.
E se eu carrego o céu em mim, eu estou sendo transformada, e eu estou me preparando para ter acesso pleno à presença dele, os meus desejos vão sendo alterados, afetados, impactados. Eu começo a cantar o tempo todo, santo, 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 santo. Porque santidade tem que ser o emblema da minha vida. É por isso que eu acolho com mansidão. Eu não rejeito, eu acolho. Eu permito que essa palavra me restaure os meus desejos, restaure os meus prazeres. Agora eu nem tenho mais prazer nessas músicas indevidas. Eu não tenho mais prazer em ir numa boate. Agora eu tenho um prazer que ele é mais duradouro, que ele é mais genuíno, que ele é mais parecido com Cristo, que ele aponta mais para o céu, que agora o céu habita em mim. E aí você vai saindo para fora. É uma restauração que vai saindo para fora. E hoje as pessoas vão vendo algo diferente, uma imagem diferente, porque cada dia que passa, eu contemplo mais. Eu vou sendo transformada de acordo com a imagem daquilo que eu tenho contemplado. Eu poderia ficar aqui falando de muitas mais coisas, mas é muito importante nós entendermos isso. Depois eu vou falar um pouco, nossa, que são tantas coisas aqui que eu poderia ter falado, mas eu vou falar um pouco acerca da salvação no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Porque é muito importante entender que eu sou um espírito, que eu tenho uma alma, que eu habito em um corpo. E entender isso aqui vai fazer a gente conseguir caminhar e permitir que o Espírito Santo opere ainda mais profundamente em nós. E ainda entender certas fraquezas que, infelizmente, ainda vou ter que lidar com elas no decorrer do meu processo. Mas que Deus é poderoso e que Ele sempre está conosco, que Ele não nos deixa na mão, porque Ele tem um anseio desesperado de se relacionar conosco. E não só um relacionamento mecânico, onde eu abro a minha Bíblia e dou um check, mas aqueles, sabe, trovões, luzes, né? Aquele resplendor, transfiguração, aonde eu saio da presença de Deus brilhando a luz dele, porque eu tive acesso à glória dele. Ele quer isso com todos nós, não só com alguns. Não é só para os especiais, não é só para os pastores, isso é para todos. Nós somos um reino de sacerdotes. E santidade tem que ser o outdoor da nossa vida. Gente, eu espero que você tenha se identificado. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. E é isso, que Deus te abençoe e até a próxima.